Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre, lá na palavra, né, Mateus 25, versículo 14, que fala sobre os talentos, que, ao meu ver, aqui é os dons espirituais que o seu Senhor, né, tá aqui falando, né, eu vou falar aqui para vocês, eu vou ler, e aí eu vou falando para vocês, tá bom? Tá escrito assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receber 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias eu então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que me é com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Amém? Então, gente, Deus me deu discernimento a respeito dessa palavra dos talentos, que os talentos seriam os dons. O Senhor Deus, Ele dá cada um, a igreja de Cristo, a noiva dele, Ele dá os dons. Para quê? Para a obra dele, é para Ele, É não para nós, não é para me gloriar. Os dons que Deus me deu, os dons que deu a ti, ou que você deseja também, porque Deus, além que Ele dá, mas se você não tem nenhum dom e deseja ter algum dom, peça, porque na palavra de Deus fala, aquele que pede, recebe. Então busque, ore, jejue por aquele dom que você almeja ter, porque Deus dará. Mas você tem que saber qual o motivo real de você querer ter esse dom. É para a glória tua? É para se gloriar? É para ti? Porque o dom que Deus nos dá não é para nós, é para a obra dele. Não é verdade? É para a obra dele. Só que eu também vou falar para vocês, eu não tinha esse discernimento, que na verdade o dom é para ele, é para usufruir para a glória dele, é para a obra dele, É para nos ajudar aqui, Tudo é dele, tudo vem dele. E eu lembro que eu falei para vocês um vídeo que eu falei para vocês que eu tinha medo de dormir sozinha. Por quê? Porque quando eu era criança, eu não sei se todas as crianças têm a visão aberta, mas eu tinha já o dom quando eu era criança de visão aberta. Então eu via as coisas, só que eu não tinha discernimento. Hoje eu falo para vocês, que Deus nos dá os dons. Porém, é igual a esses servos, Eles receberam os dons. Uns foram aprimorando e ganhando mais dons, Amadurecendo eles. Entenderam? E o outro, ele teve medo de usar aquele talento que Deus deu para ele. E o que ele fez? Ele enfiou, ele guardou, ele não utilizou. Então imagine só se Deus me dá um dom, ou a ti,
né, que está vendo esse vídeo, e você não utiliza para a obra de Deus, não utiliza, é igual esse servo, ele enterrou, você enterrou aquele dom que Deus te deu. Se Deus te deu um dom de profecia, se Deus te deu um dom de língua, se Deus te deu um dom de cura, de libertação, um dom de profecia, ou então da palavra, né, de Deus, de conhecimento, de evangelização, não é verdade? De ministrar a palavra de Deus, de falar a palavra de Deus a alguém que precisa. Eu não sei que dom que você tem, ou que dom você quer ter, mas saiba você, antes de orar, analise o porquê você quer esse dom. Se é para vangloriar entre os homens, entre o ministério em que você está, ou se é para usufruir para a obra de Deus. Porque isso tudo que Deus nos dá, os dons que Deus dá, é para a obra de Deus, é para utilizar. Não para o bem próprio, e sim para Ele. Amém? Então, eu não tinha muito esse entendimento sobre o dom de visão, por exemplo, que Deus me deu na época quando eu era criança, só que depois que eu fui, né, crescendo, perdi, não estava na presença de Deus, fui pro mundão, igual o vídeo anterior que eu falei pra vocês. Então eu não tinha mais. Fui ter muito tempo depois, quando eu estava na casa do Senhor, há muito tempo depois, que eu comecei a voltar a ver, só que eu fiquei com medo, não sabia o que estava acontecendo, porque eu tinha esquecido totalmente, quando eu era criança, que eu via essas coisas, né, do campo espiritual. E eu tinha esquecido totalmente, gente, daquilo, na minha infância. Por isso que eu falei pra vocês que eu tinha medo de dormir sozinha, né, enfim. E aí me voltou de novo. E aí eu fui correndo pro pastor, falei: pastor, tô vendo demônio em casa. O que tá acontecendo? O pastor, né, achou que eu estava endemoniada. Vamos orar, filha, porque pode ser que você tenha um demônio. Eu me espantei, meu Deus, quanto tempo na igreja, ainda não sou liberta. Pensei, né, fiquei quieta, né. Vamos orar. Gente, não saiu capeta nenhum, tá? Pra glória de Deus, eu já estava liberta. Aí a pastora que me viu falando, ela com discernimento veio e falou: Renata, o que você está tendo é um dom que Deus te deu, um dom de visão, Deus abriu a sua visão. Então não se preocupe, se você está vendo o demônio, você vai ver anjo também. Aí depois passou o tempo, eu tive experiências sobrenaturais do campo espiritual de visão, boas e ruins. E eu me lembrei, aí sim eu me lembrei da minha infância, que eu também via coisas ruins, que me faziam ficar apavorada, com medo, e também tinha as coisas boas. E uma delas eu queria compartilhar, que eu tive uma visita de anjos quando eu era criança. Oh, glória, coisa mais gostosa a gente receber, né? Quando o dom de visão é bom. Porém, né, nem tudo que a gente vê é bom, mas é tão gostoso quando a gente recebe da parte de Deus, né? Igual, né, eu tive a visita quando eu era criança, que eu tava com medo de dormir sozinha, e eu falando com meus pais que eu queria dormir com eles, eles não deixaram nessa noite de jeito nenhum, gente. Acho que eles queriam namorar. Não deixaram. Aí eu fiquei pensando, aí eu fiquei orando, falando com Deus, né? Porque na época eu tava naquela comunhão com Deus, bem infantil, bem assim, né? Na inocência, comecei a falar com Deus, que eu tava com medo de dormir ali. Aí, gente, eu só sei que apareceu 2 anjos na forma dos meus pais. Só que eu senti muito forte a presença de anjos e vi que não eram meus pais. E eles estavam lá comigo, interagiram comigo e ficaram comigo até eu dormir. Aí quando eu dormi, aí depois eu acordei. Quando eu acordei, eles não estavam mais lá. Eu comecei a procurar, né, que eles estavam ali, mas não estavam mais. Mas, gente, eu senti uma alegria tão tremenda, uma paz tão grande dentro de mim, e falei: é anjo, só que eu vou confirmar pra ver se era mesmo. Aí eu chamei meus pais, acordei eles no meio da noite, na madrugada. Eles: que foi? Vocês vieram aqui? Eu perguntei pra eles. Não viemos aí. Eles responderam: vai dormir. Gente, eu fiquei tão feliz quando eles falaram que não eram eles que estavam na minha cama, porque aí eu tive certeza absoluta que eram 2 anjos que me visitaram naquela noite. E eu fiquei muito feliz. Muito feliz, gente. Que delícia. Eu fiquei muito contente. Jesus, obrigada por cuidar de mim, porque Deus cuida dos seus. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Então, o que eu queria falar para vocês, que Deus dá dons, mas é para usufruir para
para Ele. E hoje, né, com os dons que Deus me deu, eu uso. E eu lembro que uma vez, gente, é pecado que eu fiz, não recomendo a fazer, mas eu falei para Deus que eu não queria mais ter esse dom de visão, porque eu ficava vendo as coisas ruins. E é algo assim que às vezes não consigo explicar. Às vezes a gente vê na pessoa, às vezes a gente vê, né, na casa da pessoa, quando a gente vai visitar, né? Então, é ruim, né? Quando a gente vê coisas ruins, a gente não gosta, né? Óbvio que a gente não gosta, né? E aí eu comecei a falar pra Deus tirar. E Deus tirou, gente. Deus tirou. Só que aí depois de um tempo eu comecei a sentir falta, porque se eu tô fazendo visita, oração, tô fazendo as coisas assim pra Deus, eu vi que eu com o meu próprio braço, eu não posso fazer nada, né? Por aquela pessoa. Eu não posso fazer nada. Eu não tenho o dom de curar. Eu por si só não tenho o dom de curar. Eu por si só não posso, né, fazer nada por aquela pessoa. Então é necessário os dons. Então essa palavra me veio, né, na mente sobre os talentos que esse, né, Senhor deu aos seus servos. Ele deu por quê? Porque era para utilizar, né? E uns multiplicaram, usufruíram, souberam fazer, né, o bem daquele, né, daquele talento, daquele dom. E outros não. Temeram, ficaram com medo, igual eu fiquei com medo desse talento e quis enterrar, quis devolver, né, para Deus. Mas logo depois eu me arrependi, gente. Eu pedi perdão para Deus. E Deus, numa das visitas que eu fui tendo, eu tive o dom novamente. E eu fiquei muito feliz, porque Deus recebeu a minha oração, que eu já estava orando já faz tempo, pedindo perdão para Deus, pedindo perdão, Pai, me perdoa. Hoje eu entendo, Senhor, que esse dom que o Senhor me deu não é para mim, não é para glória minha, não é para vaidade minha, não é para mim, né, ficar com medo, né? Não é uma coisa ruim, é para usar para obra sua. E aí eu entendi. Depois que eu fui indo para fazer as coisas e eu não tinha mais esse dom, eu senti falta. Como é que eu agora vou fazer? Às vezes é necessário, nem sempre é necessário, mas às vezes é. E ainda facilita, né? E nesse dia, gente, foi tremendo. Tava eu e minha amiga. A gente tava orando, né, por uma pessoa. E aí a minha amiga olhou assim pra mim e falou: deixa Deus te usar. Porque a gente estava sentindo uma opressão muito forte, né, no campo espiritual, demoníaca, e ela sabe, né, do dom que Deus me deu de expulsão de demônios, né, que ainda está sendo lapidado. Isso daí é outro talento que Deus me deu, que é necessário lapidação, que é necessário, tudo que Deus nos dá, os talentos, é necessário a gente amadurecê-los, é necessário a gente saber lidar, né, porque Deus nos dá cru, né, Deus dá cru pra gente. É necessário que na caminhada com Cristo a gente lapide, né, pra gente poder usufruir daquilo tudo com muita sabedoria. E aí ela falou isso e eu comecei a orar. Aí quando eu comecei a orar, eu entrei em espírito. E aí eu tive uma visão. Só que eu vou falar pra vocês, são duas visões. A gente tem o dom de visão é assim, pra quem não sabe. Você pode ver com os olhos abertos, assim, como estou agora, ou com os olhos fechados. Eu tenho esses dois. Eu posso tanto ver com os olhos abertos, como em olhos fechados, que eu fui, né, em espírito, tive essa visão. E a visão que eu tive, gente, foi linda, assim, só que foi assim, eu tava orando pra expulsão, né, demoníaca, expulsão de demônios. Sim, era algo meio ruim que eu tava, né, fazendo, né, querendo ou não, pra parte, né, é meio assim, né, meio forte, né, vamos dizer assim. Por que eu falo que foi bom? Porque eu tive uma visão boa também, que eu vi os anjos, e eu lembro que eu estava orando e em espírito fui transportada ali, e eu me vi envolvida numa luz muito forte do Senhor, uma luz muito forte, gente, me envolveu como se eu estivesse numa bolha. Eu tava ali no meio daquela bolha de uma luz tremenda. E eu vi que era anjos, muitos anjos ali em volta de mim. Porque a luta que a gente estava travando naquele momento era de muitos demônios. E eu vi, gente, as trevas em volta, querendo, sabe, passar
aquela luz que estava me envolvendo, que estava me protegendo. Por isso que eu falo para vocês, a gente não faz sozinho, não é a minha carne que vai ali, ou quando a gente vai orar, não é nós que vamos orar não, gente. A gente tem que falar para o Espírito Santo, para Deus estar conosco, porque quem que vai fazer é Deus, não é a minha carne. Então eu não posso ir com o meu braço lá bonitona, querer expulsar um demônio na raça, não. Não vai ser na bibliada, na porrada, não. Vai ser através da autoridade de Cristo Jesus. Vai ser no poder de Jesus Cristo. É Ele que vai tirar, né? E nós somos só instrumento, só somos vaso diante do Senhor. E naquele momento eu estava orando e eu lembro que eu senti assim muito forte para mim não parar de orar, porque à medida que eu estava orando, os anjos estavam me protegendo e lutando para os demônios saírem. Gente, foi muito forte aquele dia, mas eu fiquei muito feliz. Eu sei que foi algo assim, foi muito forte, eu nunca tinha vivido aquilo, aquela experiência muito assim, sabe? Porque assim, eu nunca expulsei demônio de alguém em si que manifestou, né? Tipo, a pessoa tá ali manifestada. Nunca aconteceu isso comigo, mas pode isso sim acontecer, né? Pode um dia eu precisar estar preparada para isso, não é verdade? Você que é cristão também, se você ainda não teve essa experiência, pode acontecer que esteja, pode acontecer que possa você precisar tirar, né? E aí eu lembro que eu estava, gente, eu estava muito forte a opressão e eu estava sentindo que eu não podia parar de orar. Minha amiga travou, gente. Eu lembro que a minha amiga travou, não estava conseguindo orar mais. E aí que eu aumentei a minha voz e comecei a orar para expulsar os demônios. Que eu lembro que era uma sombra muito negra, muito forte, querendo me oprimir ali. Eu estava me sentindo como se eu estivesse sendo achatada ali. Só que aí, menino, gente, foi uma visão tão tremenda. Sabe aquela luz que estava me envolvendo? Daqui a pouco explodiu assim. Uma luz que irradiou tudo o lugar onde estávamos. E aí eu abri o olho, sabe? Uma explosão de luz tão forte, tremenda. Os demônios saíram tudo, gente. Os anjos conseguiram expulsar tudo, conseguiu guerrear ali naquela batalha tremenda. E eu vi tudo isso no campo espiritual com os olhos fechados. Mas eu fiquei tão feliz, gente, porque eu saí dali daquele lugar tão grata a Deus, porque Ele ouviu a minha oração, porque eu estava querendo novamente ter o dom de visão, porque era necessário para tais orações. Tem oração que é necessário. E aquele dia eu estava precisando. E foi tremendo, gente. Depois que aquela luz se irradiou, eu abri o olho e não senti mais aquela opressão. E eu e minha amiga olhamos uma para outra, vamos lá até a pessoa, vamos orar. Gente, eu só sei que a pessoa quase... Eu não sei se manifestou. Eu contei essa experiência para um casal e segundo um falou que manifestou, porque a pessoa simplesmente saiu. E eu, gente, em espírito, eu sou meio cagona pra essas coisas, vou falar bem a verdade pra você. Eu em carne, eu sou meio cagona, mas quando eu tô assim, envolvida, cheia do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, né, de Deus é corajoso, não é medroso igual eu, não. Porque Deus nos dá um espírito de ousadia e não de covardia, um espírito de coragem. Glória a Deus por isso. Então, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente se enche de coragem, de força para atingir o campo espiritual, para guerrear, né? Glória a Deus. Aleluia. E essa pessoa saiu e eu lembro que eu, cheio do Espírito Santo, comecei a orar para manifestar, porque já estava ali, né? E, enfim, gente, eu só sei que essa experiência me marcou, foi algo assim que me marcou muito por conta da visão que eu tive, espiritual tremenda. Gente, foi maravilhoso, e eu fiquei muito feliz porque depois eu me lembrei da oração que eu estava fazendo para Deus voltar para mim esse dom de visão novamente, porque eu estava precisando. E eu vi que para continuar fazendo a obra de Deus era necessário sim esse dom, e Deus não me deu à toa, porque eu não pedi, né? Esse dom eu não pedi, e teve um outro dom também que eu não pedi, mas Deus deu, porque Ele sabe que eu vou precisar desses dons, é necessário, então por isso que Deus me deu. Eu só pedi o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e a línguas, que eu queria muito falar em línguas.
né? Que eu via as irmãzinhas, os irmãozinhos na igreja, tudo orando em língua, eu achava tão lindo, gente. Ah, eu quero também, Deus. E Deus dá, por isso que eu falo pra vocês, peça, mas peça com sabedoria, né? Peça e Deus dará. Glória a Deus. Porque o dom de línguas? O dom de línguas é para se edificar, é para nos fortalecer, né? Se a gente for falar em línguas com alguém, não vai entender nada a pessoa, a não ser que ela tenha interpretação. Então, não é para edificação da igreja, é para edificação da nossa fé, para nos fortalecer. Nós se enche do Espírito Santo. Falar em línguas é algo que edifica a nossa fé, que nos fortalece. Então, fiquem com essa palavra, tá bom? Reflitam, né? Meditam nessa palavra, né? Mateus, vou repetir aqui, Mateus 25, 14. Reflita essa palavra aí na sua casa e que Deus abençoe vocês grandemente. Deus abençoe. Tchau, tchau.